Olá, o meu nome é Aline Hitzmann e esse é o meu canal onde a gente fala sobre estilo, moda, lifestyle, sobre etiqueta, sobre comportamento de uma forma bem leve, bem prática, bem sem frescura. Hoje eu quero conversar com vocês sobre viagem, para a gente viajar com estilo, para viajar com classe, independente da classe do avião que a gente tiver. Então, para isso, a gente vai abordar 4 tópicos principais. No primeiro tópico, eu quero conversar com vocês sobre 10 passos para arrumar uma mala eficiente, uma mala prática para viajar leve. No tópico número 2, a gente vai conversar sobre o aerolook e o comportamento no avião. E no 3, entenda e respeite culturas. E no último tópico, a gente vai falar sobre aquela pergunta que a gente conta quando vai viajar. Traz uma coisinha para mim? Como responder e não ficar dizendo sim para tudo. Mas antes da gente abordar todos esses assuntos, eu que tenho uma pergunta aqui para vocês. Vocês já estão seguindo o canal? Já ativaram as notificações? Já mandaram para a melhor amiga? Então façam isso. Ativem lá, vai lá no sininho, já ativem as notificações e também me sigam no @Aline Hitzmann lá no Instagram, nosso espaço que fala sobre esses assuntos de uma forma bem prática, bem rápida lá no Instagram. Viajar para mim é uma das melhores coisas da vida. Eu já começo a curtir a viagem na hora da pesquisa, da escolha do lugar e inclusive arrumar a mala para mim é um prazer, de tanto que eu gosto de viajar. O que para uns é um problema, para mim é um prazer. E eu quero transformar essa ideia de dificuldade de arrumar mala em uma facilidade a partir de 10 passos. Então eu vou passar para vocês um passo a passo de como arrumar uma mala eficiente na hora de viajar. Passo número 1, fundamental, consulte a previsão do tempo. Vocês têm que se informar qual vai ser a temperatura, se vai chover, se vai dar sol, e vocês vão arrumar essa mala de acordo com a previsão do tempo. Nessa mala pode ir uma peça, um item, que seja ao contrário, por exemplo, vocês estão indo para um lugar que está calor, levar um casaco, ou se vocês estão indo para um lugar frio, levar uma camiseta, por exemplo, para qualquer mudança, para qualquer emergência. Passo número 2, separe peças que combinem entre si, ou seja, peguem peças mais neutras. Lembra daquela técnica que todos os neutros se misturam? Então, esse é o segredo. Preto, branco, nude e no máximo umas 2 peças com cores, mas levem também acessórios diferentes para poder dar aquela colorida que vocês gostam no look. Passo número 3 e autoexplicativo, escolha peças que não amassem muito. Arrume as suas malas de uma forma inteligente, ou seja, pensando em cada destino. Por exemplo, o meu destino é uma praia. Eu vou fazer, o primeiro dia na praia, o dia 1. Eu vou levar um look de praia, né, para amanhã, por exemplo, um biquíni e uma saída. Vou levar um look para durante o dia, para um passeio, e um look para noite, para um jantar ou para uma festa, se for o caso. Pensem assim e montem uma agenda mesmo de looks. Então, para todos os dias, pensem dessas 3 formas na hora de compor o look. Aqui a gente já vai ter uma diversidade grande de looks planejados, então não dê chance para levar coisas a mais do que estiver nessa agenda, do que estiver nesse planejamento. Não saiam desse plano. Outra coisa que eu faço pessoalmente, eu planejo os looks, eu separo e eu provo todos eles para ver se realmente eu gosto da forma como eles ficaram, para não ter erro lá na hora de usar quando a gente estiver longe de casa. Outra verificação importante na hora de separar as peças é ver se elas estão limpas e em bom estado de uso, para não chegar lá e também ter uma surpresa. O passo número 5 e fundamental, organizando os looks. Vocês vão fazer a montagem de looks em forma de organograma. No vídeo que está agora aqui no link, eu ensino direitinho como fazer essa montagem de looks através desse organograma da peça presidente. Então, vocês vão escolher uma peça e a partir dela vocês vão montar os outros looks. Não vou entrar em detalhe, acessem aqui e assistam essa aula que está bem prática, onde eu mostro mesmo com as minhas roupas, eu arrumando a minha mala. Passo número 6, esse é fundamental para a gente eleger o tamanho da mala que a gente vai levar. A hora de escolher os sapatos. Sapato ocupa muito espaço. Então eu tenho que ser inteligente e fazer uma escolha prática de sapatos. É hora de ver quais os sapatos que combinam com todos aqueles looks, pelo menos a maior parte desses looks. Eu vou dar uma ideia de sapato, por exemplo, uma mala de verão. O que vocês levam? Anotem aí na lista de vocês. Uma rasteira nude, uma rasteira preta, porque as rasteiras nem ocupam espaço, um chinelo que já sirva para praia, né, que você consiga dar uma passeadinha com ele e ele também já vai para areia, um tênis
que você já vai com ele na hora da viagem, de carro, de avião, ou seja, do que for. Esse tênis já vai no pé, porque o tênis ocupa bastante espaço. Uma sandália nude para noite, aí você elege qual é essa sandália, se com salto bloco, sem salto, aí você elege essa sandália. Se for uma mala de inverno, o que você deveria levar de sapato? Um tênis, uma bota e um sapato para noite, só. Aquele que faz mais volume, que provavelmente vai ser a bota, você já leva com ela também no seu pé para não ocupar espaço. Outro item bem importante na hora de montar a mala é a nécessaire. Uma nécessaire inteligente ocupa pouquíssimo espaço e vai estar lá tudo que a gente precisa para o dia a dia da viagem. Então vamos lá. Primeira nécessaire, eu chamo de nécessaire de toilette. O que vai ter nessa nécessaire? Que é aquela que vai na minha mala de mão, a que vai ter mais fácil acesso. Vai a minha escova e uma pasta de dente num tamanho pequenininho. Vai uma escova pequena e um amarrador de cabelo. Vai um creme para as mãos, principalmente se a gente vai viajando de avião, que dá aquela, né? As mãos, a pele fica muito seca. Um álcool gel, nos tempos de hoje. Um lenço removedor de maquiagem, aquele lencinho umedecido. Um hidratante labial. E os meus itens de maquiagem básica. Os meus itens de maquiagem básica são um protetor com cor, protetor solar com cor, um corretivo e um rímel. Pronto. Essa é minha, vai estar lá na minha nécessaire básica de toilette. Por quê? Eu deixo ela na minha mala de mão ou na minha bolsa. Quando eu tô no avião, eu já consigo ter fácil acesso a ela. Ou assim que eu chego, eu já tenho também o que eu mais preciso com mais urgência. Segunda nécessaire, a nécessaire de cosméticos. Aqui eu vou passar um truque infalível para vocês ocuparem menos espaço na mala. Pensem comigo. Se eu levo tudo que eu uso de creme, de produto de limpeza, de shampoo, enfim, em embalagens grandes originais, eu vou ocupar muito espaço. Então eu vou fazer o quê? Ou eu vou transferir para potes especiais pequenos que a gente encontra em qualquer farmácia, ou eu vou levar a versão miniatura da marca que eu uso. Então esse é o segredo, leve tudo que você precisa, né? Claro, não vai levar todo o seu banheiro, mas aquilo que você usa no seu dia a dia e transfira para essas embalagens especiais ou leve a miniatura. Terceira nécessaire, a nécessaire de remédios, principalmente quando a gente viaja para o exterior, que é muito difícil a gente ter acesso à medicação. O que a gente faz? O que vai na minha nécessaire aqui? Eu vou levar analgésico, antitérmico, antialérgico, antibiótico, né? Que eu pego a receita já aqui no Brasil, e digestivo, tá? Essa é a minha nécessaire de remédio que eu levo para qualquer viagem, principalmente no exterior. E vocês vão separar o que mais vocês costumam usar em termos de medicação. E a minha última nécessaire, porque eu reúno tudo, é a minha nécessaire de roupa íntima, de lingerie. Então aqui eu vou reunir tudo, incluindo os biquínis, se for o caso, para minha mala não ficar com peças espalhadas. Então eu tenho uma nécessaire de tecido especial, onde eu levo toda a minha lingerie, incluindo os biquínis se o destino for praia. E mesmo quando não é praia, sempre eu levo um biquíni. Se tem uma piscina, um spa, alguma coisa que eu preciso usar. Sempre um biquininho vai junto nessa nécessaire de roupa íntima. O porquê disso? Duas situações. Uma, para a gente não ficar com as coisas espalhadas, como eu falei antes. E a segunda, se em alguma parte eu precisar abrir a minha mala, por exemplo, na hora de passar no raio-x ou na Polícia Federal, não vai estar pulando calcinha e sutiã pela minha mala inteira. Vai estar lá reunida num espaço só. Então essa é a minha quarta nécessaire. Passo número 8, objetos úteis. Aqui eu falo sobre reunir objetos que são necessários, principalmente para viagens de longa duração, que a gente não sabe bem onde a gente vai ficar e qual é o equipamento que tem no quarto de hotel ou no Airbnb, se for o caso que a gente vai ficar. Eu sempre levo um secador pequenininho, né, bivolt, um adaptador de tomadas universal. Tem uns que são assim desse tamanho, grandinhos, mas que tem tomadas e adaptação para o mundo inteiro. E se couber, um ferro de passar roupa. Esse raramente eu levo porque eu prefiro fazer aquele passo número 3, eu acho. Não lembro mais, mas o passo número 3, eu acredito que seja, de levar roupas que não amassam. Mas se você for levar ou fizer questão de alguma coisa que amassa, pense também num ferro de passar roupa pequenininho ou um steamer portátil. No passo número 9, eu falo sobre a organização da mala de mão. O que vai nessa mala de mão? Vai a nécessaire básica de toalete, aquela que eu já falei antes. Uma troca de roupa, tá? Eu sempre levo
uma lingerie e uma camiseta para essa troca de roupa, porque pode acontecer algum acidente, derramar alguma bebida, alguma comida, enfim, a gente não sabe o que pode acontecer. Na minha mala de mão também vai, se eu tô indo para um lugar frio, vai um casaco, para quando eu chegar, sair do aeroporto, eu já ter esse casaco para vestir sem precisar abrir a minha mala principal. Ou ao contrário, se eu estiver indo para um lugar calor, estiver saindo do frio, uma camiseta para eu poder fazer essa troca. Na mala de mão também vai ainda uma pashmina, porque durante o voo às vezes pode ficar mais friozinho, então eu tenho essa pashmina, esse chale, e um par de meias grossas, para poder ficar com o pé quente, em todos os sentidos. Um item indispensável na minha bolsa ou mala de mão também são fones de ouvido. Ele te salva de muitas situações, além de te distrair durante o tempo do voo. Que situações são essas que me distraem? Umas conversas indesejáveis, qualquer coisa eu tô com fone de ouvido e a pessoa se liga que eu não quero conversar durante o voo. Dentro da minha mala de mão, eu sempre coloco alguma coisa para comer, que eu compro no free shop geralmente. Nem que seja uma barrinha de chocolate, porque durante o voo, principalmente voo longo, mesmo que sejam servidas refeições, às vezes eu fico com fome, então eu já deixo um espaço também. E, falando em espaço, na minha mala de mão, eu só levo esses itens e eu deixo espaço para eventuais compras de free shop, para não ficar carregando sacolas, tanto na ida quanto na volta. Vamos falar sobre aerolook, como escolher o look para o avião? A palavra-chave é conforto. O que a gente deve evitar? A gente deve evitar salto alto, principalmente se for fino. Como é que eu vou correr no aeroporto de salto alto? Né? Fica difícil. A mesma coisa vale para shorts, saia muito curta, top e roupas que dificultam a locomoção na hora que estiver no aeroporto ou o descanso quando estiver no voo, né? Você sempre vai ficar preocupado se não tá o decote aparecendo, se não tá o bumbum de fora. Então a gente tem que sempre avaliar. Eu não vou dizer que o que usar, de repente o que não usar fica mais fácil o entendimento. Quantas vezes eu já vi mulher no aeroporto correndo de salto fino? Chega a dar dó, né? Porque fica tudo mais difícil. E como eu me comporto no avião, né? O avião, acho que o segredo maior é respeitar o espaço da pessoa que está ao teu lado. Então, a gente tem um espaço delimitado, é esse espaço que a gente deve usar. Então, assim, cuidar com os nossos objetos para não ficarem espalhados além do nosso espaço é bem importante também. Outra coisa que me chama muita atenção durante os voos, tem gente que escraviza a comissária de bordo. Ela tá ali para auxiliar e não para trabalhar para você. Até vi um caso uma vez de um homem, perfeita saúde, viajando, estava no corredor, ele chamou a comissária para pegar a mala de mão porque ele queria um objeto lá dentro. Então lembre-se, né? Ele tá ali para te auxiliar, o comissário tá ali para te auxiliar e não para te servir. Outra coisa a ser observada, as refeições que são servidas nos voos, né? Voo nacional hoje já nem tem mais refeição, nem água, mal estão dando água, né? Mas em voos internacionais eles servem as refeições. Então você não gosta da comida, simplesmente não come. Aí lembra daquela barrinha de chocolate que eu falei para deixar na mala de mão? Use-a. Não adianta ficar reclamando para todo mundo ouvir, e eu tô falando isso porque eu já vi acontecer em voo, que a comida não estava boa, não era o gosto da pessoa, simplesmente não come. No tópico número 3, eu falo sobre respeitar culturas, principalmente em relação ao dress code. Observe o país que você está indo, se tem alguma restrição ou se eles fazem alguma diferença na hora da gente se vestir. Não é porque eu acredito que cada um se veste à sua maneira, e eu acredito mesmo nisso, meu corpo, minhas regras, enfim, que eu possa usar coisas que sejam ofensivas à cultura do país que eu tô indo. Eu que me adapto a eles, não são eles que têm que se adaptar a mim. Então, quando você escolhe o destino, se isso for um problema para você, faça a pesquisa e veja se é viável. Você usar um véu, cobrir os ombros, não usar a perna de fora. Você que tem a obrigação de respeitar a cultura do país que está te recebendo. E agora, o ponto mais polêmico dessa nossa conversa. Aquele parente, aquele amigo que descobre que você vai viajar e fala: traz uma coisinha para mim. O que você responde para ele? Tudo bem se não for trabalho para você, se você tiver a boa vontade de trazer, mas às vezes as pessoas pedem coisas que vão fazer você se deslocar para um lugar que você não ia, ou trazer na bagagem um excesso que você não estava preparado. Então aqui não é falta de educação a gente dizer não, que a gente não tem como trazer. Fique bem à vontade. Educadamente diga:
infelizmente, eu não vou ter como trazer. Porque a falta de educação está em quem pede. Você pode até oferecer e aceitar, né? E a pessoa aceitar. Mas a pessoa, e geralmente são sempre as mesmas pessoas que te pedem para trazer itens que podem vir a te atrapalhar. Principalmente se tiver muito volume, se for de difícil acesso, for difícil achar. Eu sempre abro exceção para remédios, por exemplo, que sejam difíceis de achar no Brasil e que você está indo para um lugar e a pessoa realmente tem necessidade. Mas já me chegaram a pedir absurdos, que eu teria que comprar uma mala ou despachar um volume só para satisfazer o desejo, como brinquedos de criança, eletrônicos, que ainda é difícil de passar na fronteira. Então, nesse caso, a gente pode dizer não, claro, de uma forma bem educada, mas você não é obrigado a trazer. Agora que vou abrir um parênteses, se for você quem precisa dessa encomenda e ela é imprescindível e você tiver intimidade suficiente para pedir isso, faça o seguinte. Primeiro, pensa bem se é necessário pedir. Segundo, já pesquise o valor e entregue em espécie na mão das pessoas. Não pede para ela passar o cartão, porque às vezes o cartão dela é limitado ou ela não tem moeda disponível para trazer essa encomenda. Já mande em espécie o valor. E já indica também um endereço aonde vai ser fácil de achar a sua encomenda. Ou seja, para viajar com classe, basta a gente observar e, como eu sempre digo, ter o bom senso. Para mais informações sobre esse e muitos outros assuntos, me segue lá no canal Aline Hitzmann. Beijo e até a próxima!